Tem muita gente falando que os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil. Eu já vi alguns americanos falando sobre isso, e aqui no Brasil eu vi o José Arbex falando sobre isso no ICL, e eu achei uma conversa muito interessante. Então vem comigo, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Tô de microfone novo, pessoal. Aqui, ó, que bonitão, ó. A Brocolândia tá crescendo. Aproveita e dá um like e se inscreve, né, gente? Vem pro Brocoverso. Vamos nessa, Arbex. A gente quer te ouvir sobre a taxação, essa nova política de taxação do Trump, México, China e Canadá para começo de conversa, e tem a ameaça que a gente trouxe agora também aos países do BRICS. Quer dizer, se vocês quiserem substituir mesmo o dólar nas transações, então os Estados Unidos vai taxar em 60%. Essa é a ameaça. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar das tesouradas da Gabi, mas é um prazer, é uma honra estar aqui. O Trump, ele vinha falando disso, acho que uns 2 anos atrás ele já falou que a passagem do dólar para outras moedas, se o dólar deixasse de ser a moeda fiduciária das transações internacionais, isso equivaleria a perder uma guerra mundial. Então, isso é uma ideia fixa do Trump. Agora, o Trump está numa ofensiva muito perigosa, muitíssimo perigosa, porque se ele realmente for para frente com isso daí, com essa taxação, ele vai provocar uma catástrofe, em primeiro lugar, para os próprios Estados Unidos, porque o principal parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Então, se ele fizer isso, ele vai produzir uma situação dentro dos Estados Unidos que vai elevar muito as tensões sociais. O problema aí é o seguinte: nós estamos acostumados a pensar os Estados Unidos como uma nação rica, como um país rico. Isso é uma verdade em termos, de fato é um país rico. Agora, eu estava pesquisando aqui dados do Instituto de Política Internacional, que é uma organização nos Estados Unidos que pesquisa salários e poder de compra dos trabalhadores. Os caras chegaram a uma conclusão impressionante. O poder de compra do trabalhador médio nos Estados Unidos hoje, o trabalhador empregado, é equivalente ao de 1978. Poder de compra de 1978. Quer dizer, desde 1978 não aumenta o poder de compra do cara. Está estagnado. Se você comparar a massa salarial que se pagava no final dos anos 50 com o produto interno bruto dos Estados Unidos nos anos 50, é a mesma relação hoje. Quer dizer, não adianta você ter uma indústria extremamente rica, que ganha cada vez mais produtividade, produz cada vez mais, gera cada vez mais lucros, mas nada, absolutamente nada disso vai para os trabalhadores. Então, isso gera uma situação que está ficando insustentável. Se ele partir para essa taxação mesmo, e se os países retribuírem, vão retribuir o Lula, até o Lula, que tem uma política de paz e amor, conciliação, o Lula declarou: se os Estados Unidos taxarem, nós vamos taxar também. É verdade. E produzir dentro dos Estados Unidos vai produzir um aumento dos preços. Agora, olha a loucura. Você combina isso daí com a política de imigração dele. O que acontece? O Chico Sá é meu empregado. O Chico Sá é um imigrante ilegal. Como ele é ilegal, ele é meu empregado, eu uso a condição dele de ser ilegal e pago para ele, digamos, $5 por hora de trabalho. É isso que eu pago para o Chico Sá, $5 por hora de trabalho. Aí o Chico Sá é expulso do país, é deportado. Eu vou ter que empregar alguém. Eu vou ter que empregar alguém que não vai ser ilegal, vai ser legal. Esse legal vai exigir que eu pague mais. Salário mínimo, Quer dizer, isso vai $7 a gerar hora. um processo de encarecimento dos produtos, que vai encarecer a mão de obra, vai encarecer o valor da hora de trabalho, vai gerar uma extrema tensão social, já está gerando, porque o Chico Sá, que é o meu trabalhador ilegal, ele tem família, os filhos dele estão na escola, ele tem amigos, ele tem os caras com quem ele vai jogar a bola lá no final de semana, ou vai jogar pôquer, ou sei lá o que eles jogam, ele tem a namorada, ele tem o pastor da igreja, o padre, ele tem toda a rede social em volta dele que vai ser afetada pela expulsão dele. Isso daí gera não apenas situação de tensão ideológica, tensão social, tensão psicológica, mas também tensão econômica. Quer dizer, o Trump, ele está mexendo com os fundamentos da economia dos Estados Unidos.
tal como ela existe hoje, e mexendo radicalmente. Isso aí tende a uma explosão social. Olha, eu digo para vocês, sem medo nenhum de estar exagerando ou de estar falando besteira. Os Estados Unidos estão se encaminhando para uma guerra civil. Se continuar desse jeito aí. Eu vi. Ano passado eu li um livro de um cara, um americano, e ele tá dizendo, falando sobre isso mesmo. Ele tem um livro sobre ele acha que é uma questão de tempo. Ele acha que vai acontecer. É assustador. Eu vi ontem um discurso, é uma coisa que pouca gente está comentando. Os Estados Unidos têm hoje 15 milhões de veteranos de guerra. 15 milhões. Caras que lutaram na guerra, ou no Afeganistão, ou no Iraque, ou sei lá onde. Caras que são armados, porque todo mundo tem arma nos Estados Unidos. Existem 320 milhões de armas circulando hoje nos Estados Unidos. Mais arma que 320 gente. milhões de armas. Então, esses caras estão armados, são treinados e estão extremamente irritados. Eu vi um discurso ontem de um veterano de guerra dizendo o seguinte: para que eu fui lutar no Iraque? Se 3 bilionários, ele está se referindo aos 3 que foram na posse do Trump, né? O Bezos, o Elon Musk e o outro lá que eu esqueci o nome. Os 3 bilionários que foram na posse do Trump, eles 3 juntos têm mais dinheiro do que os 160 milhões de americanos mais pobres. Ou seja, 3 bilionários têm mais dinheiro do que a metade mais pobre dos Estados Unidos, junto. Então, o veterano está dizendo assim, para que eu vou lutar nessas guerras? Para que eu vou morrer nessas guerras? Se quando eu volto eu não vou ser bem atendido, eu estou desempregado, estou sem condições de proporcionar uma vida digna para minha família, e 3 bilionários têm mais dinheiro do que metade pobre dos Estados Unidos. Isso é um veterano de guerra falando. Quer dizer, é uma situação que está mobilizando a sociedade estadunidense de uma forma que está conduzindo a um caminho extremamente perigoso. Olha, eu vou contar para vocês o seguinte, eu fiquei com muito medo quando eu vi o discurso do Trump sobre o acidente do avião. O discurso dele sobre o acidente do avião foi um negócio absolutamente horroroso, foi ofensivo, porque ele atribuiu a responsabilidade pelo acidente do avião a pessoas imigrantes ilegais, ou a política de cotas para resolver o problema da desigualdade racial e de gênero, e ele atribuiu o acidente a esses empregados que vieram graças à política de cotas, como se fossem débeis mentais. É como se mulher, negro, hispânico, cara que fosse empregado por causa das políticas de cotas, fossem incapacitados mentalmente para fazer o seu serviço. Sabe quem que fazia isso? Sabe quem atribuía a incapacidade de viver socialmente a condições genéticas? Sim. Um cara chamado Adolf. Sim. Inclusive, gente, eu tô com um texto aqui para ler para vocês, que a pessoa escreveu, o autor, né, do texto, ele descreveu como que o Hitler acabou com o Estado alemão, né, desmontou o Estado alemão em 52 dias. E tem muita semelhança com o que o Trump tá fazendo, gente, muita semelhança, é bizarro. Eu vou fazer esse vídeo, se der eu ainda solto hoje. O discurso do Hitler, o que estava sendo dito ali. Um negócio extremamente ofensivo, um negócio absurdo. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Bom, o resultado disso é que, se ele de fato aplicar essa guerra comercial contra os BRICS, e aliás, alguém precisa dizer para o Trump, Gabi, liga lá para o Trump e fala assim, ô Trumpinho, a Espanha não faz parte dos BRICS, viu bem? Viu, Laranja? A Espanha não faz parte dos BRICS. Tá certo, amor? Bex, eu não aguento a risada dele, eu começo a rir junto, não consigo. Quer dizer, o cara é tão bruto, o Trump, é um mafioso tão bruto, tão estúpido, tão ignorante, ele acha que a Espanha faz parte dos BRICS. Quer dizer, esse cara está gerindo a maior potência nuclear do planeta. Ele vai com essa política de bulldozer para cima de todo mundo, ele vai provocar a resistência de todo mundo. Ele vai... Aliás, já está acontecendo. Tem uma amiga minha que mora em New Orleans, ela me mandou uma mensagem outro dia dizendo o seguinte, a Ku Klux Klan, KKK, começou a recrutar militante nas ruas. A KKK está recrutando militante nas ruas, chamando o pessoal para se aliar com a KKK. Sabe o que está acontecendo em resposta? Você tem hoje um monte de grupos e de entidades de negros se reunindo para formar milícias. Para formar milícias.
Não, Então, é essa a situação que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Não está para brincadeira, não. É um negócio que nós vamos ver se agravar daqui para frente. o cenário é esse. Você tem a Califórnia, o movimento de independência da Califórnia ressuscitado, resgatado agora com força também, por conta desse começo bruto de governo. Então, você falou em guerra civil, não é nada exagerado, viu, Arbex? Antes da gente continuar, deixa só eu colocar o Juliano Medeiros aqui na conversa. por favor. Ele chegou e está aqui na mesa redonda. Faça-me o favor. Junto com a gente. Poxa, gente, boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, querido. Arbex. São Paulo um pouco caótica nessa sexta-feira. Só nessa sexta-feira. Só nessa sexta-feira. Os outros dias estava tudo certo. Eu abandonei o carro no meio da rua e vim pra cá para não deixar a audiência. Prioridades. Afinal de contas, minha última sexta-feira antes do retorno de Rodrigo Viana, na próxima segunda. E dar as boas-vindas para o Arbex. Posso fazer uma pergunta para o Arbex já? Começar, Gabi? Vamos. Eu ia introduzir também aqui, porque o Arbex já puxou esse assunto e é um dos que a gente vai discutir aqui, Juliano. Os dramas, a gente está trazendo aqui as histórias dos imigrantes também. Então, acho que vale a pena só trazer uma história antes de passar para você, que é em Milwaukee. A nossa produção preparou aqui, no estado de Wisconsin. Tem uma família de origem porto-riquenha, tem tudo a ver com isso que você está falando, viu, Arbex? De cidadania estadunidense, tá? Foi detida num supermercado só porque estava falando em espanhol. Então, uma mãe, uma criança e a avó foram levadas pela agência de imigração, o ICE, que a gente vem conversando aqui, e só conseguiram explicar, quer dizer, dar algum tipo de explicação, porque elas foram detidas. Elas foram detidas, foram levadas e aí sim foram liberadas depois. E aí as autoridades, olha só, Juliano, pediram desculpas, imensas desculpas. Isso resolve tudo, né? Impressionante, né? Impressionante. Desculpa, E a gente está falando isso ao longo da semana toda, né? Como que essa racialização no inimigo interno, né? Como que essa coisa que não é só contra os imigrantes, especialmente contra os imigrantes latinos e os imigrantes africanos, né? O Jamil Chad trouxe isso para a gente ao longo da semana aqui. Eu estava ouvindo aqui atentamente o nosso José Arbex sobre esse possível efeito bumerangue que essa política translocada do Trump pode gerar para os Estados Unidos, né? A gente viu na China, Arbex, anos atrás, né, como foi importante para o crescimento da China uma mão de obra disponível a um valor relativamente baixo, o custo do trabalho na China era relativamente baixo para financiar e para impulsionar aquele processo de crescimento econômico, né? E isso tornou a China competitiva nos mercados. E, né, hoje não, porque hoje os salários na China já estão muito mais elevados, né? Houve bastante já avanços nesse sentido. Isso que você está mencionando, essa política de perseguição aos imigrantes aliada a essa política de guerra tarifária com países que são importantes, seja do ponto de vista do fornecimento de insumos, de matérias-primas, etc., ou até mesmo como mercados consumidores dos produtos americanos. Essa soma, política migratória mais guerra tarifária, pode gerar uma perda de competitividade da economia dos Estados Unidos e, consequentemente, enfraquecer ainda mais a hegemonia dos Estados Unidos? Eu acho que sim. Perda de tudo, não é só de competitividade. Perda de espaço geopolítico, perda de liderança política no mundo, perda de identidade, perda de narrativa. Nós estamos tratando de um império em decadência. Esse que é o problema. O Trump, ele não está fazendo isso porque ele quer. Talvez ele até queira. Mas ele está fazendo isso porque ele não tem mais saída. Quer dizer, ele foi eleito com base em mais ou menos 80 milhões de neopentecostais evangélicos que têm na cabeça a ideia de que os Estados Unidos têm um destino manifesto de ser a primeira entre as nações e de liderar as nações do mundo. Ele foi eleito com esse discurso, um discurso supremacista, um discurso que marca assim. Eu tenho um vídeo sobre Destino Manifesto que explica tudo, tá aqui, tá? A suposta singularidade dos Estados Unidos. Ele foi eleito com a ideia de que os Estados Unidos sustentam o mundo, e é por isso que já no discurso de posse ele fala em anexar anexar o Canadá, anexar o Canal do Panamá, anexar a Groenlândia e dando um recado para a União Europeia. Acabou a festa. Nós não vamos mais sustentar vocês. É a retórica dele. Ele acha que ele está sustentando a União Europeia. Tanto é assim que, simbolicamente, ele nem convidou a Ursula von der Leyen, que é presidenta lá do Parlamento Europeu, ele nem convidou a mulher para fazer parte da posse dele.
ele está se lixando para a União Europeia. Ele é obrigado a fazer esse discurso porque foi com base nesse discurso que ele coesionou uma base de apoio que, aliás, não é nem a base de apoio, não é nem o Partido Republicano. Se você pegar o discurso de posse do Trump, ele não menciona o Partido Republicano. Ele menciona a base que apoiou a ele diretamente. É mais uma semelhança com Hitler. O Hitler, quando já estava no poder, ele mal falava no Partido Nacional Socialista. Era o Hitler direto com a base dele. Quer dizer, é uma coisa assim, eu sou o cara que vai restituir a glória do Império, eu sou o cara que vai reconduzir os Estados Unidos à sua condição de ser a primeira entre as nações, e vocês tenham fé em mim porque eu vou botar para arrebentar. É isso que ele está fazendo, esse é o discurso supremacista. Então, para fazer esse discurso supremacista, ele vai ter que se chocar com o resto do mundo, que é o que ele está fazendo agora. E não é só imigrante. A Gabi falou que eu misturei os assuntos. Não é que eu misturei os assuntos. É porque é indissociável a política de guerra comercial, é indissociável da guerra aos imigrantes, da guerra às cotas sociais, da guerra aos negros, da guerra aos hispânicos, da guerra às mulheres, da guerra aos homossexuais, é indissociável. Total. Eu, na verdade, eu juntei os assuntos. Eu falei que tinha tudo a ver com o que você estava falando. Foi exatamente isso. É isso mesmo. Eu queria também passar para o Chico, que você tinha feito uma pergunta para o Arbex, aí o Juliano chegou, a gente introduziu ele na conversa, mas também para você poder repetir sua fala para o Arbex. Eu tinha só complementado o raciocínio do Arbex. Era isso. Mas o Arbex está traçando... Às vezes, essa semana eu ensaiei em 2 dias ter um pouco de esperança e ser otimista. Quando eu vi Arbex, algumas decisões da justiça americana freando uma coisa aqui, outra ali, eu disse, não, esse cara vai ser contido de alguma forma. Mas não há nada que o detenha, né? Internamente, ou esse conflito, ou estabelece esse conflito, não há nada legal que o detenha, né? Ele não pode jogar com a ideia de ser detido. O que vai mantê-lo no poder, a lógica que vai mantê-lo no poder, a lógica que vai manter o governo dele evoluir, é a lógica do confronto, é a lógica do enfrentamento permanente. De novo, é Hitler. É a mobilização permanente da base dele. Assim, eu não sei se vocês viram os desfiles de milícias neonazistas em Washington, que foram amplamente... Sim. divulgados por aí. Isso aí vai virar praxe. Isso vai virar um lugar comum nos Estados Unidos hoje. E o Trump vai convocar esses caras o tempo todo. Não há a menor chance disso aí ser atenuado ou ser diminuído, porque essa é a lógica dele. Atenção, ele está lutando numa situação em que o Império está perdendo a hegemonia, o Império está desabando. Vocês mencionaram há pouco tempo atrás sobre a valorização do salário na China. O último ano, a China foi o país que mais valorizou o salário em relação ao próprio PIB, em relação às medidas de consumo, ao poder de compra que o salário tem dentro da própria China. Foi o país do mundo que mais valorizou o salário. Então você tem um país que está em franca expansão comercial, uma situação de... A China já tem 20 países da América Latina já tem acordos para participar da Rota da Seda da China, 20 países da América Latina. E os Estados Unidos estão perdendo o terreno deles no quintal deles, que é a América Latina. Na África, a China está envolvida em um monte de projetos de construção de portos, aeroportos, ferrovias, indústrias indústria de base. O lugar que você olhar, os investimentos são chineses. Então, o império está caindo, o império está desabando. O que os Estados Unidos têm a oferecer para o mundo? Aí que está a pedra de toque agora que nós vimos essa semana, há 2 dias atrás. Nem no setor de inteligência artificial, que eles estavam mais avançados, eles conseguem mais competir com esse novo lançamento da inteligência artificial, o DeepSeek chinês, que custou para os caras $5 milhões, enquanto que as empresas dos Estados Unidos gastam na ordem de bilhões de dólares para formar as suas redes de inteligência artificial. Os chineses fizeram uma gastando $5 milhões. Assim, é um negócio infinitamente mais barato, mais acessível. E que, eu estava lendo agora, um pouco antes do programa aqui, um professor de literatura
analisando os textos produzidos pela inteligência artificial chinesa, o DeepSeek, em comparação com o ChatGPT, etc. e tal, ele falou que os textos literários produzidos pela inteligência artificial chinesa são de muito maior qualidade, muito mais humanos, muito mais dotados de características de uma autoria humana do que os textos produzidos pela inteligência artificial dos Estados Unidos, que custam infinitamente mais caro. Quer dizer, então, os caras estão perdendo em todos os setores. É impressionante o que está acontecendo. Eu não achava que ia ser com essa velocidade. Eu também não. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o Trump não tem escolha. Nem se ele quiser hoje chegar na frente do espelho e falar, Trump, a partir de amanhã você vai ser bonzinho, tá? Não vai, porque a lógica que o levou ao poder não é essa. É a lógica do enfrentamento. E o enfrentamento vai continuar. Quer dizer, ele agora, eu duvido que ele vai conseguir impor as taxas de proteção que ele está ameaçando, porque se isso acontecer, vai levar a economia americana para um debacle total. Porque se todos os países que fazem comércio com os Estados Unidos impuserem o mesmo nível de taxa, ferrou, meu. Ferrou para os Estados Unidos. Isso aí me faz lembrar o que aconteceu com a Nigéria. Não sei se vocês acompanharam. O presidente da Nigéria, estou falando da Nigéria, hein? Um país importante na África, mas com nem um pouco de centralidade no mundo. O presidente da Nigéria chegou para o Trump e falou, se você quiser deportar os nigerianos que estão numa situação complicada aí nos Estados Unidos, nós vamos fazer o mesmo com cidadãos dos Estados Unidos que estão vivendo aqui na Nigéria. Na mesma moeda, a mesma medida, com a mesma intensidade. É isso que nós vamos fazer. E o Trump foi obrigado a recuar. E eu estou falando da Nigéria. Sim. O que houve com a Colômbia também. O Petro deu uma resposta muito dura pro Trump, e o Trump foi obrigado a recuar. Quer dizer, eu não acho que ele vai conseguir fazer tudo o que ele está prometendo fazer, mas ele vai tentar. E cada vez que ele tentar e não der, isso vai aumentar a tensão, não vai diminuir a tensão. Arbex, É uma situação... Oi? Não, é que você citou o Gustavo Petro, eu queria aproveitar e trazer uma fala hoje dele. Ele publicou na rede social, falando de novo, né, dos colombianos, dos indocumentados, e mais uma vez se posicionando de uma maneira muito firme sobre isso. Ele falou que todos os indocumentados, os colombianos indocumentados, devem voltar imediatamente para a Colômbia. Então, vou ler aqui toda a fala dele no X. Ele diz, peço aos colombianos indocumentados nos Estados Unidos que deixem imediatamente seus empregos naquele país e retornem à Colômbia o mais rápido possível. A riqueza é produzida apenas por trabalhadores. O Departamento de Prosperidade Social, DPS, buscará fornecer empréstimos produtivos aos retornados que se inscreverem em seus programas. Vamos construir riqueza social na Colômbia. Eu acho muito importante essa fala, viu, Juliano? Até porque... De fato, os países eles vão precisar adotar políticas para receber de novo, né, os seus cidadãos que estavam trabalhando, às vezes, em outras áreas diferentes da formação que tiveram em seus países. Enfim, tem uma série de questões até de saúde mental relacionadas a isso, né? Não, impressionante. E mais do que isso, né, Arbex, se puder comentar também, que tem a ver com o fato de que são 11 milhões de trabalhadores. Imagina tirar 11 milhões, se todos os países fizerem o mesmo que o Petro e todos os indocumentados, né, os imigrantes sem papéis, acatarem, claro que não vai acontecer, mas se todos os países e todos os imigrantes acatassem a sugestão dos seus presidentes de retornar, o colapso que seria tirar 11 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nos Estados Unidos de uma hora para outra, né? E corajosa a postura do Petro de dizer, não, venham que eu vou resolver o problema, né, e vou matar no peito. Aí a frase-chave do comunicado do Petro está no segundo ou terceiro parágrafo, que é quem produz a riqueza são os trabalhadores. Essa é a frase-chave. Porque qual é toda a mitologia do liberalismo, do neoliberalismo? Quem produz a riqueza são os empresários. Quem produz a riqueza são os ricos. É o Elon Musk que produz a riqueza. O que ele está dizendo é o seguinte, não. Quem produz a riqueza são os trabalhadores. Nós produzimos a riqueza. Então, se vocês quiserem vir voltar aqui para cá para trabalhar, aqui vai ter trabalho e nós vamos produzir riqueza aqui. O Brasil pode perfeitamente fazer isso. O Lula pode perfeitamente fazer esse discurso. Não sei por que não fez até agora. Embora o próprio Lula já tenha endurecido um pouco, pelo menos, o discurso dele em relação aos Estados Unidos. Agora, o que me deixa mais apreensivo nessa história toda não é nem a possibilidade
de que ele venha cumprir essa ameaça, porque é impossível, inclusive em termos matemáticos. O mandato dele tem 4 anos. 4 anos são mais ou menos o que? 1.200 dias. Para ele expulsar 11 milhões, em 1.200 dias, teriam que ser 10 mil por dia. Quer dizer, é um negócio completamente demente. O que me deixa preocupado não é a ameaça operacional que ele está fazendo, é o fato dele fazer essa ameaça. Quer dizer, é o fato dele poder dizer isso e não causar indignação na Suprema Corte, no próprio Congresso. É o fato dele fazer esse discurso e ter um setor substancial que apoia esse discurso. Inclusive milícias que estão na rua apoiando esse discurso. É isso que me deixa assustado. Quer dizer, o cara falar que vai montar um campo de concentração em Guantánamo para 30 mil deportados, e isso não provocar uma situação de impeachment dentro do Congresso, ao contrário, um monte de congressista apoiar essa história aí e a Suprema Corte não se manifestar sobre isso, é isso que me deixa preocupado, meu. É esse clima de demência que está tomando conta dos Estados Unidos. É um clima de... Tá mesmo. E a Suprema Corte não faz nada porque eles foram todos apontados pelo Trump, ou pelo menos a grande maioria. Então eles passam tudo que o Trump quer. demência, é um clima de ódio, é um clima de total, digamos, esvaziamento da humanidade. A humanidade está se perdendo nessa história. Total, é uma falta de empatia. Assim, é como se a empatia fosse agora totalmente rejeitada. Fosse uma coisa que não seja desejada pelas pessoas, sabe? Tipo, você vai ter empatia, ai que horror. Lembra quando teve uma bispa que, quando o Trump foi eleito, né, ela estava fazendo lá a missa, o Trump estava lá, o vice, todo mundo. E aí ela falou para o Trump ter misericórdia das pessoas. E eles ficaram, assim, a extrema-direita ficou puto. Porque, assim, a empatia é uma coisa que eles não gostam de ter, assim, e eles reprimem isso. E é isso, cara. Eu acho que o Arbex está certíssimo. Eu acho que todos esses perigos, eles estão rolando. Desde que o Trump liberou os caras do 6 de janeiro, eu fiquei com bastante receio, tô com bastante vontade de sair daqui. Eu nem tô com tanto medo de ser deportada, porque, primeiro, minha situação aqui é legal. Também se for, meu, foda-se, tá? Tipo... Mas, gente, eu vou parar esse texto por aqui. Esse vídeo, ele tem mais uns 20 minutos. Eu vou colocar o link embaixo, vale a pena ver tudo. Mas é isso, o mundo, aquela ordem mundial que a gente cresceu com ela, acabou. Mudou tudo agora. E é muito louco estar nos Estados Unidos nesse momento. Eu estava ontem, inclusive ontem eu encontrei uma brocolinda que eu conheci aqui, ó, pelo chat, que ela mora aqui em Nova York. Aliás, todo brocolindo que mora aqui em Nova York, vamos se encontrar, hein? E foi muito legal. E ela estava falando, ela está aqui há 10 anos, e ela estava me falando que quão é surreal estar aqui nos Estados Unidos no momento da decadência do Império. Mas, enfim, esse negócio da guerra civil é um perigo que está latente há muito tempo. Tem muita arma aqui e tem essa galera, essas milícias aí de extrema-direita, eles estão armados até os dentes, gente. Eles têm arma de, tipo, metralhadora, tipo, arma de exército, tá ligado? Assim, mais uma coisa, gente, pelo amor de Deus, no Brasil, ó, a gente é China. A gente é China, gente. Foda-se os Estados Unidos, deixa os Estados Unidos pra lá. Os Estados Unidos não é mais nada, acabou, os Estados Unidos acabou. E dá muito medo de estar aqui. Tenho medo, sim, tenho medo de ter violências, assim, na rua, né? Eu não acho que eu não tenho medo de que apareça, assim, uma guerra civil geral. Mas eu acho que combates espaçados, sabe? Espaçados em lugares, assim, eu acho que pode acontecer. Por exemplo, pode ter um ataque em Manhattan um dia, outro dia vai ser em Nova Orleans, outro dia vai ser em Austin, outro dia vai ser em Los Angeles, entendeu? Acho que isso sim, mas não um combate geral. Acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer, eu acho. Isso que ele estava falando do Trump estar recebendo muita resposta, né, do mundo, eu acho que isso vai continuar acontecendo, porque, gente, o Império está tão fraco, que é isso que ele está falando, a Nigéria. Então o presidente da Nigéria já peitou o Trump e falou, foda-se, vai te fuder. Ninguém tá nem aí mais pra ele. Mais pros Estados Unidos. Então, assim, é uma nova ordem mundial, gente. E se você perceber também a ruína, né? A indústria do entretenimento americano tá caindo. Hollywood. Quem vê filme hoje em dia? Ninguém vai ver filme, eles nem fazem mais filme, só filme de herói. A China vai começar a fazer entretenimento pro mundo inteiro.
Em breve, eles já estão com esse plano. Já estão trabalhando nisso. Então, eu acho que assim, gente, acabou. Eu acho que o Trump quer tacar fogo. Assim, eu acho que ele tem uma coisa de... Ele é um narcisista maligno, né? Tanto ele quanto o Elon Musk. Então, eu acho que ele também quer ver crueldade. Eu acho que ele quer ver sangue, ele quer ver gente indo embora, ele quer ver gente desgraçada, ele quer voltar pro Brasil em breve, se Deus quiser. Meu Deus do céu. Enfim, eu fico por aqui. Sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.